O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Anderson, queridos irmãos e irmãs, como já estamos
reparando, os textos da missa de hoje nos falam do perdão de Deus e do perdão dos homens. A proposta da liturgia é responder essas perguntas. Até que limite é possível perdoar? Podemos colocar um limite até 7 vezes? Ou 70 vezes 7? Será que temos que ficar contando as vezes em que perdoamos alguém? Eu penso que antes de explicar o que é o perdão, podemos recordar um exemplo extremamente heróico e muito próximo de nós. Nós lembramos que o Papa São João Paulo II sofreu um atentado de um terrorista turco que atirou contra ele 2 vezes na Praça de São Pedro. Ele esteve entre a vida e a morte durante vários dias e foi salvo milagrosamente por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Era o dia 13 de maio de 1981. E no domingo seguinte, já fora de perigo de vida, o Papa gravou umas palavras para serem ouvidas no Ângelus, como sempre o Papa faz. Ele disse assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sei que nestes dias, especialmente nesta hora do Regina Coeli, estáis unidos a mim. Agradeço-vos, comovido, vossas orações e vos abençoo a todos. Estou particularmente unido às 2 pessoas feridas junto comigo. Rezo pelo irmão que atirou em mim, ao qual, sinceramente, perdoei. Unido a Cristo, sacerdote e vítima, ofereço o meu sofrimento pela Igreja e pelo mundo. A ti, Maria, repito, totus tuus ego sum. Alguns meses depois, isso foi em maio, no Natal de 1981, o Papa foi visitar o terrorista na prisão. Os jornais do mundo inteiro mostraram a foto do Papa na capa. Uma imagem que vale muito mais do que 1 milhão de discursos sobre a paz. O Papa conversando a sós com aquele homem que havia atentado contra a sua vida. Isto é um exemplo de caridade heróica. Perdoar o inimigo. Perdoar aquele que quer fazer o mal e que fez o mal contra nós. Perdoar de todo o coração. Será que você e eu somos capazes de fazer isso? A parábola do empregado e o seu credor nos mostra uma resposta a essa pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? A narrativa mostra o contraste entre a atitude mesquinha dos homens em colocar condições para perdoar e um contraste entre essa mesquinhez humana e a misericórdia de Deus, que é infinita. O homem quer colocar limites ao perdão ao seu semelhante e ao mesmo tempo não se cansa de implorar que Deus tenha misericórdia para com as suas faltas. A quantia era exorbitante. Nessa tradução, não se menciona o número. Numa tradução anterior, mencionava que aquele homem devia 10.000 talentos, que equivale literalmente a 350.000 quilos de ouro ou de prata. Uma quantia descomunal. Imagina, 350.000 quilos de ouro ou de prata. Uma fileira de caminhões carregando aquele dinheiro.
uma fortuna que um homem sozinho não conseguiria sequer imaginar. Jesus coloca esse valor assim tão alto para mostrar a imensidão do perdão divino. Deus nos perdoa sempre. Deus perdoa tudo. Isso nos interpela na nossa disposição de perdoar. Será que você e eu somos capazes de perdoar sempre? Alguém poderia pensar, mas se eu for perdoar à torta direito, não estarei cometendo uma injustiça? De fato, podemos fazer 3 ressalvas. Primeira ressalva, não se trata de ser ingênuos. Aqueles são as pessoas que aceitam tudo por fraqueza. Perdoar não quer dizer deixar de exigir o que é certo, porque a justiça tem que ser cumprida. Nós perdoamos a culpa de quem errou, mas também podemos exigir uma reparação pelo mal causado. Dou um exemplo. Uma batida no trânsito. Nós perdoamos a pessoa, a culpa, mas ela tem que pagar. O seguro tem que pagar o prejuízo. Isso não é não querer perdoar. Né? Ninguém é pior cristão por exigir uma reparação pelos danos sofridos. Podemos pedir uma reparação pelo prejuízo que nos causaram, mas se nos fizeram sofrer, podemos perdoar. Ou também, por caridade, podemos não exigir o que a pessoa deve para nós. Podemos, por caridade, fazer isso. Né? Mas se exigirmos por justiça, não estaremos cometendo nenhuma falta. Segunda ressalva. Perdoar não é o mesmo que deixar de sentir ou esquecer. Muitas pessoas se preocupam pensando, eu acho que eu não perdoei, porque eu não consigo esquecer. Eu acho que eu não perdoei, porque sempre que encontro com a pessoa, eu me lembro daquilo que ela fez para mim. É que nós temos que pensar o seguinte, nós não somos donos da nossa memória. Assim, nós não controlamos plenamente as nossas lembranças. Às vezes a gente quer lembrar de uma coisa e não consegue, né? Eu lembrava, eu sabia disso, eu sabia o nome dessa pessoa, eu sabia isso, eu estudei, mas agora não consigo me lembrar. Especialmente quando a gente vai ficando mais velho, né? A gente começa a esquecer as coisas mais recentes, né? Aquele senhor de idade, que ele dizia, eu tomo 2 remédios, né? Um é para memória e o outro, não estou lembrando. Aí ele falou assim, como é que chama aquela flor? Aquela flor tão comum que tem aqui, a rosa, né? Rosa era o nome da mulher dele. Rosa, como é que é o nome do remédio? Então a gente não tem controle sobre a memória. Assim também, a gente não pode apagar da memória a lembrança das ofensas que nos fizeram. Mas o fato de lembrar não quer dizer que nós não perdoamos. Porque o perdão é um ato do coração, é um ato de amor. E se nós, de fato, rezamos o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem, nós, de fato, perdoamos. Ainda que a gente não consiga esquecer. A gente pode rezar pela pessoa toda vez que a gente lembrar daquela ofensa, mas a gente não tem que guardar rancor. O rancor faz muito mal para nós. A mágoa faz muito mal para o nosso coração. Se a gente tem essa reação contra os outros, alguém dizia com muito acerto que o rancor, o ressentimento, é um veneno que nós tomamos esperando fazer o mal para o outro. Eu fico com rancor da pessoa, mas o veneno sou eu quem tomo.
Não faz bem para mim. Não ganhamos nada sendo ressentidos ou tendo rancor com os outros. A terceira ressalva. Às vezes temos o dever de julgar e o dever de corrigir. E a capacidade de perdoar é necessária para que o façamos com objetividade, procurando a correção da pessoa, instruindo para que aprenda e enxergue as consequências dos seus erros. Mas temos que corrigir com modos, sem perder o controle, sem ira ou amargura. A fórmula para acertarmos é pensar: como é que eu gostaria que falassem comigo? Como é que eu gostaria que fizessem comigo? Assim que eu tenho que fazer com os outros. Feitas essas ressalvas, devemos perdoar sem limites. Nunca podemos dizer que uma pessoa não merece ser perdoada. Mas é difícil perdoar. É difícil. Há feridas que não cicatrizam facilmente. Uma traição deslavada a um amor sincero e generoso. Maldades deliberadas, consentidas, provocadas, prejuízos graves, violências irreparáveis. Diante desses sofrimentos imerecidos, como não sentir uma cólera justa? Mas a cólera vai diminuir a nossa dor? Pelo contrário, vai exasperar a nossa dor. Devemos deixar a Deus a incumbência de julgar aqueles que nos ofenderam. A justiça divina, ela sim, que é plenamente reta e infalível. Deus é que julgará os vivos e os mortos. Não somos nós que vamos julgar os outros. Existe também uma dificuldade de renunciar ao orgulho ferido, que reclama vingança. A vingança é uma reação primitiva, instintiva, selvagem. Custa ao orgulhoso perdoar, porque ele se esquece dos seus erros, porque ele pensa que tudo o que ele faz é certo e que os outros é que são os culpados. Ele diz que não pode suportar, que já é demais, que passaram dos limites, mas deve lembrar-se dos seus erros, dos seus pecados, e de lembrar que Deus nunca lhe negou o perdão, ainda que muitas vezes as suas faltas passassem dos limites. Aquele que é egoísta e tem um coração pequeno, um coração duro, fechado, terá dificuldade em se abrir para os outros, porque vê os outros como uma ameaça e carrega impressa no seu coração a lista das ofensas e dos desafetos. É preciso um ato de grandeza para substituir o egoísmo pelo amor. Por que Pedro perguntou a Jesus se devo perdoar até 7 vezes? Porque no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, se expõe o que diz Lameque: matei um homem por minha ferida e um jovem por minha contusão. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, havia o que se chama a vingança desmedida. Matei um homem por minha ferida, um jovem por minha contusão. Ou seja, às vezes a vingança era descontrolada, era desproporcionada totalmente. Então aí veio a lei do talião. A lei do talião diz: olho por olho, dente por dente. A gente sabe disso, né? Se furou um olho aqui, vai lá e furou outro olho. Claro, aos olhos de hoje, e com a profunda influência do cristianismo, essa postura já não se tolera. Na mentalidade dos homens primitivos, havia uma espécie de dever de defender a honra da família, da tribo, que tinha sido manchada pela ofensa. Esse era o contexto da lei do talião. E Jesus Cristo aperfeiçoou a antiga lei com uma mudança fundamental: superar a estrita justiça com a misericórdia. Isso é revolucionário. Jesus Cristo ensina que as ofensas recebidas
podem ser perdoadas, porque o perdão faz parte do amor. Jesus não pede ir apenas um pouco mais do que é justo. Jesus nos pede exceder-nos, fazer muito mais do que é obrigatório. Ao contrário da proposta de Lameque, que vingava 70 vezes 7, Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7. Inclusive, coloca o nível da exigência num patamar muito elevado. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Isso que nós vimos no início, que fez o Papa São João Paulo II, perdoar, rezar por aquele que ofendeu profundamente e ofendeu a igreja. Nós rezamos todos os dias o Pai Nosso. Dizemos coisas boas a Deus e fazemos pedidos importantes. O pão nosso de cada dia, que venha a nós o reino de Deus, que se faça a sua vontade. Mas nós, quando rezamos o Pai Nosso, assumimos um compromisso muito exigente. Vinculamos o perdão de Deus ao nosso perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Ou seja, nós estamos dizendo para Deus: meu Deus, o Senhor só vai me perdoar se eu perdoar o meu irmão. E temos muitas razões para perdoar. Primeiro, porque Deus nos perdoou muito mais. Quem é totalmente inocente? Quem pode dizer como Jesus: que mal eu fiz? Nós conhecemos os nossos erros. E Deus nos perdoa. Deus não nega o seu perdão. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Seria muito duro se nós andássemos carregando a vida inteira os nossos pecados. Se nós andássemos carregando o peso dos nossos erros. Nós temos um privilégio na nossa igreja, que é o sacramento do perdão, o sacramento da reconciliação. Quando nós pedimos perdão, Deus perdoa sem limites. Deus, através do sacerdote, coloca uma penitência muito fácil de cumprir e nós readquirimos a paz na nossa alma. Os nossos pecados, para Deus, se eles foram perdoados, não existem mais. Deus continua nos amando, mesmo que tenhamos sido tão maus, tão pecadores, porque Ele nos ama. Que sorte imensa nós temos, os católicos, por esse tesouro inestimável da confissão. Quando nós perdoamos, também nos sentimos aliviados. Já falamos disso, quem guarda mágoa ou rancor, carrega um peso morto, não se sente feliz. Está aprisionado pela sua falta de perdão e por isso afastado de Deus. Vamos terminar lembrando de Nossa Senhora. Todas as vezes que nós rezamos Ave Maria, nós dizemos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Pedimos que ela interceda por nós, para que obtenhamos o perdão. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.